bom dia, muito bom tê-los conosco aqui. Vamos dar início então ao nosso devocional em Gálatas. Tem sido um tempo muito precioso de estudar a palavra de Deus e eu espero que no dia de hoje nós possamos ter um estudo muito edificante, não só um estudo, mas também um dia edificante, que o nosso dia possa ser abençoado, porque nós estamos começando o dia dedicando a primícia, as primeiras horas do dia para o Senhor, e eu acredito muito nessa dedicação, nessa consagração. Quando nós fazemos isso ao Senhor, o Senhor com certeza tem um olhar diferente para cada um de nós. E acordar cedo não é apenas um desafio. Nós acordamos cedo para um monte de outras coisas, né? Mas acordar cedo para estudar a palavra de Deus é um grande desafio, porque nós estamos numa luta espiritual. Então nós precisamos ter não somente essa disposição, mas nós precisamos orar pelo revestimento do Espírito Santo. Precisamos orar, porque quando a gente se dispõe a fazer algo, o inimigo, claro, vai tentar roubar aquela semente que é colocada em nossos corações, e por isso nós precisamos nos manter firmes, colocar lá o despertador, fazer com que a gente realmente se levante, para que tenhamos essa oportunidade de estarmos na presença de Deus logo de manhã, por meio da sua palavra. Claro que a presença de Deus não depende somente de um estudo bíblico, né? Mas é um método de nós estarmos na presença de Deus, ouvirmos a voz de Deus logo pela manhã. E eu tenho certeza que o nosso dia é diferente quando nós nos dispomos a estudar a palavra de Deus logo pela manhã, nos exercitar espiritualmente, e eu acredito que Deus vai nos abençoar com toda certeza. Nós estamos entrando agora no capítulo 5 do estudo de Gálatas, já estamos no capítulo 5, e olha que interessante, né? Aos pouquinhos a gente vai ali pegando 10, 15 versículos por dia, e a gente vai avançando no estudo bíblico, e logo a gente vai estudar a Bíblia toda. É assim que funcionam as coisas, né? A gente vai pegando aos pouquinhos, vai se aprofundando, e logo mais a gente avança em outros livros, e eu acredito sim que a gente vai se aprofundando e a gente vai crescendo nisso, no conhecimento da palavra e nessa experiência com Deus e a sua palavra. Irmãos, então vamos ler lá o livro de Gálatas, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 1 até o 15. Nós sabemos que os judaizantes eram um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam dentro da igreja dos Gálatas, dentro dessas igrejas das 4 grandes cidades ali da Galácia, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, pelo menos 4 cidades onde Paulo passou e instituiu a igreja. E essa região da Galácia, então, foi uma região onde o evangelho foi muito bem recebido. As igrejas estavam crescendo, no entanto, estavam recebendo essa doutrina dos judaizantes. Estavam recebendo esse grupo de judaizantes dentro da igreja, e esse grupo de judaizantes estava trazendo um desvio doutrinário, um ensino não correto da palavra de Deus. Pode ser, irmãos, que eles estejam até sendo sinceros no seu ensino. Pode ser, nós não sabemos qual foi a motivação correta desse ensino. Pode ser que eles tenham procurado até um zelo muito grande pela palavra de Deus. No entanto, esse zelo muito grande, esse zelo exacerbado, estava levando aos desvios doutrinários. Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus profundamente, para que, mesmo que a gente erre, né, na sinceridade, a gente está errando.
Então, conhecendo a palavra profundamente, isso vai impedir que a gente erre no futuro, que a gente cometa alguns erros e alguns erros infantis. E é isso que Paulo estava chamando esse desvio doutrinário aí dos judaizantes, erro infantil. Um erro de voltar à escravidão, um erro de voltar ao leitinho espiritual, né? Então nós somos chamados a não mais viver de forma como crianças espirituais, crianças na fé, mas de forma madura na fé. E é isso que até agora Paulo está chamando a atenção dos Gálatas. E ele vai com os 2 pés no peito do pessoal, falando assim duramente, como uma mãe que corrige o filho, e ele fala que sente as dores de parto, como dores de parto, ou seja, algo realmente que doeu no coração de Paulo, mas ele chama a atenção dos Gálatas e ele aguarda que eles percebam esse desvio e aguarda que eles percebam a necessidade de mudança. Por quê? Pode ser um ensino sincero, mas é um ensino sincero errado. É um ensino sincero errado e tem muita gente sincera que está indo para o inferno sinceramente. Faz sentido, irmãos? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, então a gente pode até ter sinceridade no nosso coração, mas essa sinceridade não está nos levando para mais próximos de Cristo, não está nos levando para mais perto de Cristo. E pode acontecer de sinceramente a pessoa estar indo para o inferno. Por isso é importante que nós conheçamos profundamente o instrumento da nossa fé, a nossa regra de fé e prática. Nós anunciamos aos 4 ventos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Anunciamos isso, mas nós não a conhecemos profundamente. Então, esse é o nosso grande desafio nesse tempo, conhecermos mais profundamente. E hoje nós vamos falar sobre a questão da liberdade. É o tema do capítulo 5 de Gálatas. Até agora, né, Gálatas é dividido em 3 grandes partes. Os 2 primeiros capítulos, Paulo ele defende sua autoridade apostólica. Nos 2 capítulos seguintes, nos capítulos 3 e 4, ele dá a fundamentação teórica. E nos capítulos 5 e 6, ele dá a prática. Então, basicamente, essa é a divisão do livro de Gálatas, e nós podemos começar então essa parte prática falando sobre a questão da liberdade. Diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10: Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente.
Vamos fazer uma pausa aqui para nós termos um entendimento melhor do que Paulo está falando sobre a questão da liberdade. Primeiro ele começa dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue lá na cruz, ele foi dilacerado, o seu corpo foi dilacerado pelos nossos pecados, ele apanhou muito lá na cruz, enfim, teve todas aquelas circunstâncias que envolveram a sua crucificação, mas ele é maldito lá na cruz para que nós tivéssemos vida. Então ele sofre a nossa maldição da morte para que nós então tivéssemos vida. Cristo nos libertou para que nós tivéssemos liberdade. E é interessante nós pensarmos nessa questão da liberdade, porque muitas pessoas acreditam que o cristianismo é uma religião de muitas regras, de muitas normas, e de muitas leis, de muitas coisinhas pequenas que fazem com que a gente pequem ou que a gente erre. E é interessante a gente pensar que é o contrário disso. O cristianismo é a religião que dá mais liberdade possível, é a que tem a maior liberdade possível. Quer ver um exemplo? Países onde a religião cristã, onde o cristianismo é a religião principal daquele país. Nestes países há a pregação da liberdade religiosa. Países onde o Islã é a religião oficial. Nesses países, quem não for islamita, quem não for da religião islâmica, não tem direito a muitas coisas, não tem direito à saúde, não tem direito a benefícios do governo, enfim, e eles obrigam que as leis do governo sejam leis baseadas nas práticas, não só no Alcorão, né, mas nas práticas também, muito mais do que o Alcorão, né, ou as práticas islamitas acabam se tornando lei para todo mundo, e eles obrigam as pessoas a seguirem o Alcorão e outros mandamentos que eles acabam inventando. Enfim, o cristianismo prega uma liberdade. O cristianismo, ele libera a pessoa para que a pessoa escolha. Então, quando Cristo morre na cruz, ele dá essa liberdade, ele nos liberta da escravidão, do jugo do pecado, do jugo da morte, e ele nos dá essa oportunidade de escolhermos, essa liberdade de escolhermos, então, servir a Cristo. O que estava acontecendo então? Os judaizantes estavam pregando, lá em Gálatas capítulo 5, nós estamos lendo, os judaizantes estavam pregando que eles precisavam passar pela circuncisão. Além de crer em Cristo, além de professar publicamente a sua fé, para que eles experimentassem a salvação, eles precisavam se circuncidar. E Paulo está falando o seguinte: gente, vocês estão querendo voltar à escravidão. E nós temos essa escolha, irmãos. Nós temos a escolha de viver em liberdade ou a escolha de viver na escravidão, debaixo da lei, de viver debaixo de um jugo pesado da lei que só traz condenação, da lei que só nos ensina, da lei que só traz um jugo, porque pela lei nós não somos justificados. A lei, ela tem a função de nos conduzir até Cristo como uma criança que é pegada pela mão e levada, conduzida até Cristo. Então, se esse é o objetivo da lei, se aqueles cristãos estão olhando para a lei novamente, eles estão voltando, retrocedendo na fé, voltando à escravidão. E Paulo diz o seguinte: se vocês se deixarem se circuncidar, passarem pela circuncisão, vocês estão obrigados a cumprir toda a lei. Não é só a circuncisão, não. Tem que pegar todo o pacote da lei. E sabe, irmãos, isso é muito interessante a gente pensar, porque tem gente que pega a Bíblia, rasga algumas páginas da Bíblia,
assim, e fala assim, não, isso eu quero cumprir, isso daqui não. Isso daqui me convém, então tudo bem, eu vou cumprir. Mas isso daqui não me convém, então eu não vou cumprir essa parte aqui. A Bíblia, ela foi feita para ser cumprida como um todo. E se, no caso aqui, né, eles se deixassem se circuncidar, era necessário que eles praticassem toda a lei, e não apenas uma parte da lei. No versículo 4, eu acho interessante que Paulo fala assim, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Cair da graça, olha que interessante. Cair da graça é anular o sacrifício da cruz de Cristo. Cair da graça é você olhar para a lei como algo que vai justificar a sua vida, que vai ser a sua justiça, que você vai experimentar então a salvação pelos seus próprios méritos. É anular o sacrifício da cruz de Cristo. Então a gente está brincando aqui de ser crente, a gente está brincando de ser cristão. Se nós estamos olhando para a lei, nós estamos apenas brincando de ser cristão nesse mundo. Nós estamos brincando com a palavra de Deus, porque nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas nós temos a escolha, a livre escolha de nos colocarmos em submissão a esse projeto divino que é a liberdade em Cristo que nós temos. Depois ele fala que circuncisão nem incircuncisão é alguma coisa, tem valor algum. Tá? Isso a gente pode ver que mais tarde, em Romanos capítulo 2, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no versículo 25 em diante, ele fala que o importante não é o sinalzinho lá no membro masculino, né? Não é esse sinal que tem alguma importância, mas é a circuncisão do coração. Por quê? A circuncisão, versículo 25 de Romanos capítulo 2, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Ou seja, de que adianta a pessoa fazer lá um sinalzinho no membro masculino e não obedecer à lei? Então, o que Deus requer dos seus súditos, Ele requer obediência. É muito mais do que um simples sinal externo, é muito mais do que uma simples circuncisão. No versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é o quem é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a circuncisão real, verdadeira, é a circuncisão do coração. É o sinal que é feito internamente, dentro de nós. É a obediência que nós temos à palavra de Deus. É a fé que nós temos em Cristo. É essa fé que revela realmente quem nós somos, que nós somos filhos de Deus. Não é um sinal externo que nós fazemos, não é uma tatuagem escrito Jesus Cristo, né? Ou de repente aqui, né? Escrito Jesus Cristo em todo o peito. Não é isso que sinaliza que você pertence a Deus, que a sua vida é de Jesus Cristo, mas é a obediência dentro do coração que faz isso pela fé. Irmãos, prosseguindo aqui no texto, no versículo 12, ele diz o seguinte: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. E olha que interessante, Paulo estava usando aqui uma ironia muito forte. Ele estava falando assim: vocês que estão procurando fazer circuncisão, por que em vez de vocês cortarem só um pedacinho, já não cortam um pedaço maior?
Né? Então, ele usou aqui de uma ironia muito forte para dizer, gente, esse pessoal, eles estão perturbando vocês, por que esses caras não se castram logo de uma vez? Por que eles não fazem um sinal maior, um pouquinho maior? Gente, abre a mente de vocês, abre a sua cabeça, não deixa que essas coisas se tornem ídolo de vocês. E quem é adepto a esse tipo de coisa, geralmente vive num legalismo muito grande, porque não só a pessoa pratica a lei, mas ela quer que todo mundo viva por causa disso. Então ele começa a ensinar as outras pessoas que quem não pratica está errado, quem não pratica não vai para o céu, coisas desse tipo. É interessante isso, que a pessoa, quando ela tem essa crença, né, essa fé diferente, né, não é o verdadeiro evangelho, como nós vimos lá no capítulo 1, é um outro evangelho. Quando a pessoa assimila esse outro evangelho, ela quer que todo mundo viva do jeito que ela vive. Então, se ela pratica a lei, se ela passa pela circuncisão, ela quer dogmatizar, ou seja, ela quer transformar aquilo que é uma experiência pessoal em doutrina. E aí ela começa a instituir que todo mundo precisa passar pela circuncisão ou pela prática da lei. Enfim, é algo que nós não podemos receber porque é um outro evangelho. O evangelho puro e simples de Cristo é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 13 diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E aqui nós temos uma liberdade com responsabilidade. A liberdade exige responsabilidade. Então, quando Cristo morre na cruz e nos dá essa liberdade de escolher servi-lo por prazer, por simplesmente submissão, por obediência, então Cristo ele abre esse leque de possibilidades para nós. Mas tem gente que usa essa liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à vontade da carne. E então essas pessoas começam em Cristo, têm uma experiência com Cristo, pegam essa experiência com Cristo e começam a disseminar coisas pecaminosas, ou seja, acabam se tornando ministros do pecado, acabam sendo pessoas que pregam a livre pecaminosidade, né? Então você pode pecar à vontade. Eu já ouvi isso, irmãos, uma vez de um filho de um pastor, que ele falou assim: gente, a gente pode pecar, a gente pode fazer o que a gente quiser, é só depois ir lá e pedir perdão. A gente vai lá na frente da igreja, pede perdão para todo mundo e fica tudo certo. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ir no baile, na balada, pode beber, pode ficar, pode fazer o que der na telha. Só que depois a gente precisa pedir perdão. Então ele considerava que se ele fizer tudo isso e depois pedir perdão, ele ia receber o perdão de Deus. Gente, é verdade isso. Ele recebe sim o perdão de Deus, se o arrependimento for genuíno. Claro que nós, como seres humanos, nós não temos como dimensionar o arrependimento de alguém, mas Deus, que é onisciente, Ele conhece o coração de cada um de nós. E o Espírito Santo que habita em nós se comunica com o Pai e vai revelar ao Pai se é um arrependimento genuíno ou não. Se é um arrependimento só da boca para fora, se a pessoa está falando assim, eu me arrependo, mas no outro dia não mostra os frutos desse arrependimento, de nada adiantou. De nada adiantou. E para que ter essa liberdade, então, se a pessoa usa essa liberdade de forma errada? Se o sacrifício da cruz é anulado todas as vezes que a pessoa peca, porque ela peca maquinando pecar. Então nós temos essa liberdade em Cristo, mas nós não podemos deixar de
de sermos responsáveis com essa liberdade. Se estamos dando vazão à vontade da carne por causa da liberdade que nós temos, nós estamos sendo libertinos. Essa palavra que vem da raiz libertinagem, a gente vai ver alguns versos depois, né? Então, que a libertino é aquela pessoa que usa a liberdade para viver desenfreadamente, dando vazão a todas as vontades da carne. E esse tipo de pessoa não é justificado. E a gente vai ver mais para frente as obras da carne, a guerra que é entre essa questão da liberdade e a libertinagem, a guerra que é o espírito contra a carne, a guerra do espírito que habita em nós, o Espírito Santo, contra os anjos e demônios, os demônios, né, que são anjos caídos, né, demônios que ficam falando no nosso ouvido, sempre soprando no nosso ouvido, para a gente dar vazão à obra da carne. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Mas olha só que interessante, quando nós olhamos para a questão da liberdade nesses últimos versículos que nós lemos, a liberdade, ela deve nos conduzir para algo. Nós temos a liberdade de nos submeter a Cristo. E essa submissão a Cristo vai nos conduzir a algo bem interessante. Quando nós lemos aqui no versículo 14, até no 13, né? Vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, quando nós escolhemos nos submeter a Cristo, nós estamos escolhendo também servir uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a libertinagem, esse uso irresponsável da liberdade que nós temos, é um prazer egoísta. É uma palavra que está muito na moda falar hoje em dia, né? Que é o hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer próprio. E não importa o que aconteça ao nosso redor, a pessoa hedonista, né, não se importa com o que acontece ao redor dela, ela procura prazer para si. E buscar o prazer de uma forma genérica não é errado. Buscar ser feliz, não está errado isso. Acontece que a pessoa busca desenfreadamente o prazer para si através das práticas libertinas, através dessa vazão à vontade da carne, à vontade pecaminosa. O que Paulo está querendo dizer é que quando nós usamos a liberdade com responsabilidade, significa que nós vamos servir uns aos outros. Vamos abrir mão dos nossos prazeres egoístas e nós vamos olhar mais para o outro. Quando nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo para o bem, nós vamos servir uns aos outros. Nós vamos parar de se devorar uns aos outros, parar de picuinhas, de probleminhas, de tititi, de mimimi, de fofoquinhas. O Papa Francisco disse uma frase na semana passada, né? Que a fofoca é o instrumento do inimigo para destruir a igreja. E é isso, irmãos. É o mecanismo que o inimigo usa para destruir toda a igreja de Cristo. Então, quando nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo para o bem, com responsabilidade, nós vamos então servir uns aos outros. E isso, irmãos, impacta o mundo. Vai trazer um impacto muito grande no mundo. Porque quando a gente serve uns aos outros, nós estamos abrindo mão de nós mesmos. Estamos amando uns aos outros. E esse amor vence qualquer mal, vence qualquer obra satânica, qualquer obra do inimigo, para a glória de Deus. Vamos servir uns aos outros, vamos usar a liberdade com responsabilidade, vamos ter uma vida cristã consistente, firme,
e usar essa liberdade que nós temos em Cristo para o bem, não dando vazão à vontade da carne, mas dando vazão à vontade de Deus para as nossas vidas. Que hoje nós estejamos conectados com Deus, com o Espírito Santo, e que nós possamos então dar vazão ao Espírito que habita dentro de nós e não às vontades da nossa carne. Amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje, para que hoje nós tenhamos um dia repleto da presença de Deus, e em tudo que nós fizermos nós possamos servir uns aos outros, buscar esse amor ao próximo, e que nós possamos ser bem-sucedidos nessa prática no dia de hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo estudo da sua palavra, obrigado por este momento que nós tivemos aqui juntos para estudarmos o livro de Gálatas. Obrigado também, ó Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz, ela fala conosco, ela é a revelação da sua vontade para as nossas vidas. Que hoje, Senhor, nós vivamos em obediência ao Senhor, nós reconhecemos que temos essa liberdade no Senhor, e que essa liberdade hoje seja usada com responsabilidade, não dando vazão às obras da carne, às vontades pecaminosas, mas que nós possamos no dia de hoje escolher viver para o Senhor, escolher submissão ao Senhor e à sua palavra, e escolher servir aos outros ao nosso redor. Que em nome de Jesus nós encontremos oportunidades para servir uns aos outros, que encontremos oportunidades de amar as pessoas ao nosso redor. Que o dia de hoje, ó Deus, seja um dia repleto das bênçãos do Senhor, e que nós possamos levar esse amor para todas as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, ó Deus, por este momento. Pedimos a sua bênção sobre o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que nós possamos então servir uns aos outros com excelência, com essa liberdade que Cristo nos deixa, e que amanhã, em nome de Jesus, nós possamos estar juntos às 6:30 da manhã. Coloca aí seu despertador para a gente acordar juntinho, para a gente também ter esse momento de estudar a palavra de Deus. E você pode também compartilhar essa mensagem, tá? Daqui a pouquinho vai estar disponível já no IGTV, e eu estou colocando no YouTube. Talvez não dê tempo de colocar essa mensagem agora no YouTube, né? O que eu vou precisar sair daqui a pouco. Mas mais tarde, com certeza, já vai estar disponível no YouTube, e você pode compartilhar para as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um abraço e tamo junto!